Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Nós vamos falar então sobre um trabalho que a gente apresentou no Taros, né, um controlador minimalista para agregação e enxame de robôs. Então, eu vou aproveitar para passar um pouquinho do panorama de algumas das coisas que foram apresentadas na conferência. Então, o Taros, né, é uma conferência internacional que é dedicada ao avanço da robótica autônoma. Ela aconteceu nesse ano na Universidade de York, no Reino Unido. É um evento que tem Qualis A4 de computação, se estendeu durante 3 dias, né? E aí nessa apresentação eu vou falar sobre o nosso trabalho em especial e um pouquinho de alguma das coisas, né? Isso fica aí a dica de quem quiser ir para o site da conferência e dar uma olhada nos outros trabalhos e links para os prosseguintes, tá? Então, para introduzir nosso trabalho, eu queria primeiro apresentar o conceito de agregação em enxame de robôs, onde nós temos aqui no ambiente simulado vários robôs que eles estão se agregando, só que não existe nenhum controlador central. O robô, só com o sensor da câmera dele, vendo as cores da arena e dos outros robôs, ele toma a sua decisão de mapear as velocidades da roda direita e esquerda para formar esse agregado. Não tem nada inteligente, externo, é simplesmente um mapeamento local. Cada robô decidir o que faz. É muito próximo com insetos sociais, onde eles seguem regras simples, mas o comportamento inteligente acaba emergindo desses comportamentos, essas regras simples que eles seguem. E a gente está procurando estender isso, esse comportamento, para um caso onde a gente tem vários grupos de robôs. Na simulação não fica muito nítido, mas cada robô aqui ele tem uma saiazinha com uma cor diferente, uma azul, uma vermelha e uma verde. E a gente tem também esses elementos fixos na arena nessa cor. Então os robôs eles conseguem enxergar a arena, robôs de outra cor ou robôs da sua cor. E com isso gerar um comportamento de agregação, mesmo comportamento. Só que aqui eles se agregam em 3 grupos separados, mesmo tendo oclusão, mesmo tendo outros robôs, meio que atrapalhando, um grupo acaba atrapalhando o outro aqui. Mas mesmo assim eles conseguem, com um comportamento extremamente simples, não tem ninguém olhando por cima, dizendo você robô vem para cá, você robô vem para cá, não, cada um tomando a decisão totalmente autônoma, simplesmente com aquilo que ele vê na sua frente. Eu estou vendo o branco, estou vendo o robô da minha cor, estou vendo o robô de outra cor. Ele consegue chegar e separar nesses 3 agregados. Aqui estão todos os robôs da cor azul, aqui estão todos da verde, aqui estão todos da vermelha, depois no tempo de execução. Então é totalmente autônomo, só usa a câmera, né? Então não tem comunicação. Em enxames de robô seria aceitável comunicação local. Você está falando 10 centímetros, às vezes, para esse tipo de robô. Ali que eles têm em torno de 7 centímetros de diâmetro, então a comunicação de o que está próximo de 10 centímetros é aceitável, é comum. Tá? Mas aqui a gente não usa nada de comunicação, é sem comunicação mesmo. E é agregar os G-grupos de robôs, né? De acordo com as suas cores. E é simplesmente um mapeamento da cor para as velocidades das rodas. Então, nossos robôs eles enxergam 3 coisas. Eles enxergam branco, que é as paredes da arena. Eles enxergam que é o robô da mesma cor, então ele tem interno esse código que mapeia, bom, eu sou da cor verde, estou enxergando verde, então é a mesma cor. E se ele enxerga qualquer outra cor, ele vai mapear para um robô de outra cor. Com esses 3 mapeamentos, então, eu gero esses 6 valores aqui, né? Então eu tenho o valor da roda esquerda, o valor da roda direita quando eu estou enxergando branco, seria uma parede da minha arena. Valor da roda esquerda e direita quando eu estou enxergando um robô da mesma cor, ou um outro mapeamento, qual é a velocidade que eu vou ter se eu não estiver enxergando nada. E aí a nossa ideia é aprender esses 6 parâmetros. E a gente vai aprender ele fazendo uma busca em grade. Porém, fazer uma busca em grade por todos esses 6 parâmetros, eles indo de -1 a 1, de ponto 1 em ponto 1, tomaria muito tempo, porque a nossa estratégia é, eu pego um valor, uma combinação, e vou simular várias vezes
e aí medir se aquele valor alcança ou não o meu objetivo, daqui a pouco o detalhe. Isso tomaria muitas vezes, e para economizar esse tempo, a nossa abordagem inicial foi: os 4 primeiros valores são fixos. E da onde eu tenho esses 4 primeiros valores? Do caso original, do problema bem conhecido, de aquela primeira agregação que eu mostrei, que é todos os robôs da mesma cor. Ou seja, ou vê parede ou vê outro robô, onde tem um agregado só, que é o problema original. E eu estou só querendo descobrir os valores para quando eu enxergo robôs como se fossem de outras cores, para ver, será que diferenciar outras cores faz com que eles consigam se agregar? E aí eu executo uma grid search só nesses 2 parâmetros e acabo tendo esse resultado aqui. Tá? O que esse resultado aqui quer dizer? Quanto mais próximo de azul escuro, isso aqui, pessoal, é uma potência, né, da função de custo aqui que a gente está usando para avaliar. Quanto mais próximo da cor azul escuro aqui, melhor. Porque é uma função que ela está computando as distâncias dos robôs, tudo mais com pouco detalhe, né, ao longo do tempo. E aí, quanto mais próximo da cor escuro, que é menor o valor, melhor. E a gente vai chegar num ponto ótimo por aqui assim. Aqui, tá? Que é, né, um valor de menos 0,7 e menos 1. Ou seja, ou menos 1 e menos 0,7, se formos usar a ordem. Ou seja, usar esse primeiro valor aqui, repetir ele aqui, foi a solução ótima. Existem outras, e também fica bem claro que existe uma divisão, né, bem clássica aqui de quais valores você consegue ter uma solução razoável, para quais valores não são uma solução razoável. A gente, né, ficou bem essa linha diagonal reta aqui, né, ela ficou um ponto melhor aqui, né, com as melhores soluções aqui, mas várias possíveis soluções candidatas razoáveis aqui. Então essa diferença aqui, que significa que quando a velocidade da roda esquerda é em módulo maior que a da direita, gera uma solução viável. Então isso aqui foi basicamente o que acabou emergindo de notório do nosso experimento. Não só achar esse ponto aqui como sendo exatamente esse par aqui, replicar aqui, ser a solução ótima, né? Mas também que dentre várias possíveis soluções tem essa característica, sendo a velocidade da roda esquerda, o módulo dela maior que a da roda direita, a gente tem uma boa solução. Como é que a gente fez então, né? Como é que a gente obteve aquela busca em grade, né? Qual foi o nosso método? A gente pegou cada configuração, então cada célulazinha dessa aqui, cada pequeno pixel desse aqui, foram feitas várias simulações, 30 simulações físicas, né? Um simulador ali, sem gerar a simulação gráfica, isso queria mais tempo, né? Só gerando a simulação física mesmo. Então, em intervalos de ponto 1 e ponto 1. E a gente fez 30 simulações para cada possível combinação de velocidade. Isso gerou lá mais de 13 mil simulações. Cada simulação tem um tempo simulado de 40 minutos. Não quer dizer que para fazer uma simulação toma 40 minutos no real. O computador, como é só a simulação física, ele consegue fazer mais rápido do que isso, toma alguns minutos. E a gente tem uma função objetivo, tá? A nossa função objetivo aqui é essa função U, que é, né, a gente vai querer minimizar ela, né? Então ela acaba sendo uma função de custo para a gente, que é ao longo do tempo, né? O tempo aqui de 1 até 40 minutos, só que o tempo aqui é dado de segundo em segundo, tá? Eu vou fazer o tempo atual vezes o valor D, que eu quero minimizar. Por quê? Porque, né, no primeiro segundo do meu experimento, ele tem um peso 1, no segundo tem um peso 2, no terceiro um peso 3, e assim sucessivamente. O peso vai aumentando linearmente. A ideia é valorizar mais o final do experimento. E quanto antes ele convergir, porque quanto, né, mais tarde o experimento tiver maior o valor de D, então ele vai maximizando muito, né? Então quanto antes ele convergir, melhor. Tá? E o que é esse D que eu estou minimizando? Basicamente, se eu tenho 3 grupos, né, o meu número G de grupos aqui, mas pense que eu tenho 3 grupos, qual que é a maior distância do grupo 1? Mais quanto é a maior distância do grupo 2? Quanto é a maior distância do grupo 3? Ou seja,
As somatórias das maiores instâncias de cada grupo. Então eu pego esse grupo aqui, um robô está aqui, outro está aqui, são os mais longe que tem, esse é o valor de D daquele grupo. Somo dos 3, mas eu posso ter 4, 5 ou mais grupos, né? Eu vou somando eles e vai me dar o D naquele tempo T. Né? E aí esse valor é multiplicado por T, justamente para dar essa importância de que no começo não tem tanto peso, mas a partir de determinado momento o experimento é importante que ele comece a convergir, porque senão não é uma solução que eu estou buscando. E aí, claro, com isso a gente chegou, né? Bom, eu tenho lá os meus 6 parâmetros que eu quero descobrir, 4 eu fixei, quero descobrir esses dois, né? Tem essa grade que a gente já viu, e a solução ótima está aqui, apesar de que toda essa em azul aqui são soluções bastante razoáveis, principalmente nessa área aqui. E faz sentido, né? Porque são áreas em que as velocidades são mais altas, né? Então, quanto maior a velocidade, mais rápido vai convergir. A gente está, pela função de objetivo nosso, a gente está valorizando velocidade. Então, a gente chegou nesse resultado ali como o melhor resultado. Então, a gente, depois de ter obtido, né, chegado nessas conclusões, a gente obviamente fez toda uma etapa de validação. A gente testou com um grupo, 3 e 5 grupos, né? Então 3 ou 5 cores diferentes, e aí a gente utilizou 10, 15, 20, 25 ou 30 robôs por grupos, ou seja, no caso aqui, né, com mais robôs, nós tivemos 5 grupos com 30 robôs em cada grupo, então 150 robôs sendo simulados, né? E aí a gente testou tendo ou não tendo aqueles objetos fixos de referência, né, para ajudar eles a se distanciarem, tá? A gente fez testes com e sem eles, apesar que a gente usou somente uma dessas configurações durante o nosso treino. E a gente fez 10 experimentos de 40 minutos para cada uma dessas configurações. Tá? Então você pensa aqui que a gente tem, com 3 grupos, a gente tem 5 configurações, com 5 grupos, outras 5 configurações, são 10 configurações ao total, 10 experimentos cada um, então são mais 100 experimentos aqui. Aqui a gente realizou, né, então, esses vários experimentos. Aqui tem alguns casos, né, algumas amostragens em determinados momentos, né, então, inicialmente eles todos espalhados, aí com 300 segundos, né, de execução, né, então 5 minutos aqui, 10 minutos e assim por diante, de execução do algoritmo, né, a gente tem os casos aqui com 3 cores, né, então dá para ver que rapidamente os agregados montaram aqui, ele converge até rápido, só que aqui deu um caso interessante, foi por isso que vai ter selecionado, em que o verde está separado pelos 2 grupos na cor azul e na cor vermelha, tá? E com o tempo ele consegue se juntar no meio, tá? Então ele consegue se encontrar. Então o algoritmo, ele foi, né, em alguns casos de testes nossos, ele foi sujeito a esse tipo de problema, de oclusão, e ele conseguiu eventualmente passar isso, tá? Passar esse ponto. E claro, né, a gente tem também os casos aqui com 3 grupos de cores e 5 grupos de cores, né? E esses 2 experimentos aqui, as 2 primeiras linhas, a gente não está usando aquelas referências. Nas linhas de baixo a gente está utilizando as referências e elas ajudam a ele justamente não se encontrarem todos no meio e dar esse problema de oclusão. Pode ver que aqui ficou 3 robozinhos vermelhos, né, separados, e demoraram um tempão até eles conseguirem se achar aqui. Eventualmente eles se acham, mas tomaram tempo. Quando a gente coloca esses objetos, que é as 2 linhas de baixo aqui, de referência, isso ajuda eles não se concentrar no meio e, portanto, a oclusão acaba não tendo um grande efeito. E aí, pessoal, um pouquinho do que está em progresso, tá? Isso aí, trabalho das nossas alunas, né, nossas orientadas aqui, e parceria com o professor Bosso também, tá? Que estão fazendo agora esquemas de aprendizado em que a gente vai tentar aprender todos os parâmetros. E aqui tem uns vídeos aqui mostrando várias gerações. Como é que eles se comportam na primeira geração, ou seja, totalmente parâmetros aleatórios. Depois de 5 gerações fazendo a seleção, a gente já começa a observar esses comportamentos circulares. Isso é o que é comum aparecer na literatura para essas agregações, esses comportamentos circulares. Eles não são ótimos, né? Mas eles começam a ficar correndo um atrás, né, do outro, né? Mas eles não geram uma forma mais compacta que a gente acabou obtendo depois.
Aí um pouco mais algumas gerações, e aí começa a ver que eles formam círculos bem rápido, né? Então eles convergem rapidamente, mas para essa forma circular. Tá? Basicamente o que a gente está fazendo aqui é populacional, é um algoritmo genético. A gente tem aqui 40 indivíduos na população, então a gente está vendo todos os 40, o comportamento de todos os 40 indivíduos naquela geração. Né? Um pouco mais para frente, algumas gerações para frente, os 40 indivíduos dessa geração ainda continuam tendo esse comportamento circular. Tá? Com poucos robôs até que é bem razoável, mas se você aumentar a quantidade de robôs, você vai ver que esse círculo aumenta, então ele não fica compacto, né? Então não agrega. Tá? Então está aqui mostrando, né, justamente isso. Né? Então, o que acontece quando eu tenho 100 robôs, né, com uma geração, alguns até já começam, acham esse comportamento circular já no começo, então realmente ele falha em conseguir ser compacto a formação da agregação deles. Né? E realmente não está limitado pelo tamanho da arena. Né? Então, o comportamento aí circular é bem comum ele achar ele, né? Mas a gente já consegue ver indícios aqui deles achando comportamentos um pouco mais compactos, mas ainda eles não acham, né, o comportamento ótimo ainda de realmente serem juntos. Né? Rodando mais alguns carinhas ali, já começa a ficar um comportamento interessante. E como é que funciona o algoritmo genético? Esses comportamentos interessantes têm score maior, né? Tem, né, um peso maior na seleção, então eles vão acabar sendo priorizados nas próximas gerações para eles gerarem novas soluções candidatas, né? E aí a população começa a ter essa característica mais interessante. Então a nossa função objetiva acaba guiando, né? A gente vê que depois de um tempo evoluindo aqui, a gente começa a ter esses comportamentos mais interessantes. É o que a gente está trabalhando ainda, a gente tem outras coisas aí que a gente está buscando, né, em como obter esses comportamentos e outros comportamentos também de uma forma inteligente. E aí o que mais teve ali no Taros, né, pessoal, não são trabalhos meus, são coisas que eu assisti, então eu fiz algumas anotações, algumas coisas que me chamaram a atenção. Tá? Primeira coisa para destacar é uma agência de financiamento, é uma agência relativamente nova no Reino Unido. Tá? Como o evento foi lá, né, esse pessoal fez uma apresentação. E esses caras, né, eu destaco que é uma agência de financiamento em pesquisa e desenvolvimento de alto risco e alto impacto. Então eles focam nisso, né? Eles focam na parte de pesquisa e desenvolvimento que tenha muito risco e forte impacto. Então eles estão focados nisso. Uma das áreas técnicas dele é o desenvolvimento de padrões comuns para modularidade e interoperabilidade de robótica, por isso que eles estavam lá, era uma conferência de robótica, né? E eles estão puxando a economia sob demanda. Qual que é a ideia da economia sob demanda? Vou tentar explicar com um exemplo aqui. Você tem robôs que fazem alguma tarefa, você comprou, mas você não está usando o robô, outra pessoa pode ir lá e, por um aplicativo, dizer, eu quero que esse robô venha aqui e faça uma tarefa aqui. Pensa em um Uber de robôs. Se você está colocando isso em robôs que podem, né, transitar pela cidade, né, ou fazem alguma coisa na cidade, você começa a poder ter robôs, né, para várias aplicações que tem isso. Né? O termo em inglês é Gig Economy, tá? GIG. Tá? Então é uma tendência, e eles querem puxar isso. Tá? De novo, alto risco, né? Vestibulares. Né? E aí, o interessante aqui é que eles deram uma série de recomendações. Tá? Então, quando a gente começar a projetar, eles querem realmente fazer uma norma, tá? Eles querem que o Reino Unido comece a ter essa norma, que eles sejam dos primeiros, né, a ter a norma. E quando você está projetando o robô, tanto construindo como programando ele, essa norma vai dizer coisas que você tem que ter. Então, a primeira coisa que eles estão querendo fazer, querem que as pesquisas façam, né, é analisar em larga escala a modularidade e interoperabilidade de robôs, tá? Gerar uma série de recursos de desenvolvimento, pense em um catálogo de boas práticas, mas uma biblioteca de design, uma biblioteca de projetos. Então, eu preciso de uma roda, já tem pronto lá, não precisa criar a sua. Eu preciso de uma placa de controle, já tem uma placa de controle padrão ou várias para você escolher. Então, você acaba não tendo que montar, principalmente para a empresa, você não tem que montar o robô todo do zero. Você tem um padrão, eles são modulares e eles encaixam um com o outro e você pode escolher e juntar as coisas. Bastante coisa que a gente é acostumado a fazer com software, né? Outra coisa que eles puxaram é identificadores únicos para robô.
Se você construir o teu robô, você vai ter um identificador. E isso é utilizado, né, tanto para a parte de segurança, como também para permitir essa economia sob demanda, porque você começa a ter identificação. Cada robô tem a sua carteira de identidade, ou o seu CPF. Né? Pensar também como é que vai funcionar módulos para caixa preta. A gente usa muito a IA para robótica. Apesar que daqui a pouco eu vou mostrar um trabalho ali sobre a parte, né, uma keynote que teve sobre a parte de ferrovias, né? E IA às vezes é complicado em algumas áreas, né? Mas o pessoal vai usar, então a gente tem que ter isso, detecção de anomalias, né? E realmente um dos objetivos grandes deles é impulsionar essa ideia de economia sob demanda, que as pessoas possam ter robôs operando, eles possam vender o serviço do seu robô de uma maneira, isso estamos pensando mais coisa mais para o futuro. Sobre ferrovias, então, veio lá foi bem interessante uma fala da parte de segurança nos trilhos, né, tanto para metrôs como trens, né, pode pensar que a Europa é bem forte, mas inclusive mostraram exemplos do metrô de São Paulo como bons exemplos. Tá? E ali uma coisa que me chamou muita atenção não podemos aplicar IA, tem que garantir a segurança. Então, se você diz para o cara, não, eu vou controlar os teus trens aqui com um algoritmo de IA, que ele vai dar uma... Não, tu não vai. Porque eu não consigo garantir que aquela caixa preta vai funcionar, 100% não vai matar ninguém. E aí outra coisa que me chamou a atenção é que eles usam normas sobre o que é segurança. Tem aqui uma ISC que define, né, Safety Integrity Levels. Tá? Então, o que essa norma vai trazer para a gente? Qual que é a probabilidade de uma falha perigosa por hora? Que durante a conferência houve, eu não vou destacar muito, mas houve o termo. Vai morrer gente? Quanto? Né? É isso. Eles entendem que um sistema, eventualmente, né, larga escala, alguém vai morrer. Acontece. No mundo acontece isso. Tá? Mas eles querem garantir a segurança a ponto de que essas falhas sejam minúsculas. E uma outra coisa importante, eles querem garantir que a pessoa que está ali, que não quer morrer, ela não morra. Se um cara vai se jogar na frente de um trem, azar, eu não vou. Modelar, eles falam muito de aplicação disso aqui para a parte formal, então modelar o comportamento humano é muito difícil. Então não tente resolver isso, né? Não tentar resolver, não vamos deixar de fazer as coisas só porque a gente quer fazer, vai ter 0 acidentes trágicos no infinito. Isso é impossível. Sempre vai acontecer. Não vamos deixar de voar porque de vez em quando cai um avião. Vai continuar caindo, certo? Talvez algum dia seja alguém de nós. Mas provavelmente não, porque existem níveis de segurança. Então tem o SL3, né? Por exemplo, uma falha perigosa a cada 10 milhões a 100 milhões de vezes, né? Isso é por hora, né? Uma falha perigosa por hora é isso aqui. Ou SL4, né? De 100 milhões a bilhão, né? Uma falhazinha a cada bilhão, né? Por hora executada. Então são números extremamente baixos, tá? E que a norma define, tá? E isso é segurança. Quando alguém fala que é uma coisa segura, não quer dizer que garantidamente não é seguro. Quer dizer que a probabilidade de falha é extremamente baixa. Pessoal, esses números aqui são, né, extremamente baixos. E acontece, falhas acontecem e eles têm que lidar com isso. Tá? E aí vem aonde pode estar, né, a falha, onde pode estar o problema, né, que é interessante para a gente, né? Então existe um workflow que vem do requerimento ligagem natural. Eu quero que o sistema seja assim, estava falando de trens e tudo mais, né? E aqui tem um monte de problema que pode acontecer, porque, bom, a gente não consegue se expressar precisamente. Muitas vezes o pessoal, quando você é preciso na especificação, o pessoal reclama que o negócio fica extenso, né? E aí vem pela especificação formal, que também pode introduzir erro, o projeto, o código-fonte e o próprio binário, o teu compilador, o teu interpretador pode ter erro. A tua máquina, o teu hardware pode ter erro. Tá? Então você pode ter problemas na definição da especificação do programa, do binário, execução, a própria falha no hardware e tudo mais. Tá? Então existem vários locais que as coisas podem falhar. Então aquele 1 em não sei quantos bilhões ou 1 em 1 bilhão acontece, porque tem um monte de lugar que as coisas podem falhar. Tá? E é interessante quando a gente for projetar sistemas em que a gente tem que
pensar na segurança, que a gente olhe a norma, aprenda sobre ela e aplique ela. Porque você achar que o negócio é seguro é diferente realmente de você garantir, né? E existe norma para isso. Um pouco de dados sobre formalismo aplicados em RAS, né? Então, Robotic Autonomous Systems, né? Então, quando a gente está falando do sistema, que é o que a gente é mais acostumado aqui nos nossos grupos, aqui no DES trabalha bastante nisso, de realmente controlar alguma coisa e pôr na prática, né? Até o nosso programa de computação aplicada, né? Então a gente está mais interessado nisso, né? A gente vai ver que transição de estados a gente usa bastante. Meu mestrado e doutorado usaram isso, né? A boa parte dos trabalhos, foi feito um levantamento recente dos trabalhos mais recentes nessas áreas, né? E boa parte usa a transição de estado e equações diferenciais, que é comum em outros sistemas, né? Tu pode ver que tem uma ordem de magnitude aqui de diferença, né? Álgebra de processo, lógica temporal, tudo isso que o pessoal aí de métodos formais gosta, você tem, mas é pouco. Quando você está falando realmente de, olha, eu vou fazer uma coisa que funciona, que eu vou botar no mercado, um produto. Quando você fala de mostrar propriedades, se inverte, lógicas, né? É o que é mais utilizado. Tá? Então a gente tem um monte de lógica temporal, lógica temporal probabilística, dinâmica, outros tipos de lógicas, né? O processo, né? Que são os caras mais comuns. O legal desse de propriedade é que você pode demonstrar, por exemplo, segurança com isso, ou que certas propriedades vão se manter. Né? Então é uma coisa que como é que a gente aproxima, né? Ficou ali, tinha ali o trabalho, não vou detalhar os detalhes desse trabalho em geral, só estou trazendo algumas coisas que me chamaram a atenção. Outra coisa que é importante para os nossos estudantes é quais veículos de publicação, né, nessa área de formalismo em sistemas autônomos de robótica. Tá? AIROS, o nosso grupo tem publicação no AIROS. Certo? AMAS a gente tem. Tá? Esse aqui para mim é novidade, eu não conhecia. AICRA, né, o grupo tem, que é aqui Formal-ISE, né? Então aí tem uns veículos de publicação para quem está olhando em formalismo em sistemas autônomos de robótica. Né? Então, achei interessante trazer isso aqui para a gente olhar, né, para onde vamos publicar, onde devemos enviar nossos trabalhos. Tá? Não fazer como um revisor do projeto, que ele foi avaliar a minha publicação e falou, tu tem AIROS, tu tem AMAS, tu tem AICRA, muito legal, mas tu não tem conferência nacional aqui. Calma, se eu estou conseguindo publicar melhor, eu tenho que publicar pior para poder conseguir alguma coisa? Eu não entendi a lógica. E as pessoas, as boas coisas estão sendo publicadas aqui. O local também é muito bom, tem seu valor. Mas eu fiquei bem chateado quando recebi um revisor dizendo que, olha, você devia não publicar no AICRA, né, que é um dos melhores de robótica, melhor que periódicos nas métricas, né, para publicar aqui no nacional. Tá, mas eu consegui fazer um trabalho bom, porque não colocar ali, né? Então, assim, cuidado também com o que os revisores pedem, que às vezes pedem besteira. A outra carinha interessante aqui, né? Então, prototipação versus produção. A gente sabe que o nosso grupo está fazendo bastante coisa de prototipação, né? Então, prototipar para identificar falhas rapidamente, né? E falhar durante a produção, às vezes é tarde demais. E esse vídeo eu fui caçar, porque foi justamente quem estava falando sobre isso, eu mostrei esse vídeo aqui, né? Robô caindo na escada rolante, porque fizeram teste laboratório e quando coloca no mundo real, as coisas não funcionam também, né? E se você detalhar, vê que o robô ali atinge duas pessoas lá embaixo, né? Então, enfim, né? A gente tem que prototipar, testar bastante, prototipar rápido, né? A prototipação dentro de casa, como eles dizem, né? Dentro da universidade, dentro da empresa, ter os equipamentos para prototipar rápido, não ficar tomando muito tempo para experimentar as coisas, é extremamente importante para você ter vários ciclos de teste e tudo mais, de validação, e não, né, poder tentar evitar essas coisas. Pessoal, minha apresentação, assim, para dar uma ideia geral do nosso trabalho também, de algumas principais, é só um sumário de algumas das coisas que teve na conferência, seria isso. Agradeço a presença de vocês. Tá? E assim terminar a gravação, a gente parte aí por uma rodada de pergunta e resposta. Valeu. Beleza, o ensaio foi feito, agora vamos começar a gravação.
Agora